Momento de bênção e abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos dar aplausos a Cristo, bem? Graça e paz, Igreja Viva do Senhor. Amém. Glória a Deus pela oportunidade de estar aqui falando da palavra dele. É um privilégio poder falar da palavra dele, é um privilégio poder cultuar ao Senhor, né? Esses dias eu só vi o início, eu gostaria de ter visto o vídeo inteiro, mas alguém dizia assim: a adoração ela começa quando você toma uma decisão de ir para o culto. A adoração não é somente o louvor, não é somente o momento que você levanta a sua mão, se bem que são momentos de adoração, mas quando você se posiciona lá na sua casa e diz: hoje eu cultuarei ao Senhor, hoje eu estarei na igreja, hoje eu estarei com os meus irmãos, ali você já tomou uma decisão de ser um adorador. E aqui nós estamos como adoradores. A palavra do Senhor diz que o dia chegaria que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E esse dia já chegou. Amém? Aqui estamos nós. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra. E eu vou começar aqui pelo tema. Há muitos dias, até antes do pastor dizer que nós estaríamos na Berlinda, né? Missionário, presbítero. Mas alguém pode ficar atentos aí, alguns de vocês. Ele pega no laço. Mas vem ardendo no meu coração algumas coisas, porque eu costumo dizer que às vezes a gente tem tempo demais e às vezes a gente tem tempo de menos. Quando a gente tem tempo de menos, a sua vida é corrida e você não observa muita coisa. Você faz o que tem que fazer e às vezes até mal feito, porque você tem que fazer mais coisa. E às vezes você tem tempo para observar. Você observa a tua vida, muitas vezes, mas sobra tempo para observar dos outros também, não é assim? Mesmo que você não tente julgar, mas você observa. E eu tenho assim, ardido no meu coração o observar o quanto nós estamos vivendo eu não sei se esse nome poderia ser usado, uma cristandade, um cristianismo esfriado. É só você olhar em volta e você vai descobrir que há tempos atrás as igrejas do Senhor ela era fervorosa de muitas vidas. Então nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder do posicionamento por Jesus. Quando nós tomamos um posicionamento por Cristo, e aqui eu não estou falando de conversão, aqui eu gostaria de falar quando nós decidimos abrir mão de algumas coisas para viver para Cristo, porque às vezes nós somos já cristãos, mas nós ainda misturamos algumas coisas. Já viu aquela expressão? Tem várias, né? O crente Raimundo, o pé na igreja, aquele negócio que o povo fala. E eu gostaria de falar um pouquinho disso nessa noite. Nós estamos nas quintas-feiras Fire, as quintas-feiras quente. E eu disse para o pastor: nossa, que bonitinho. A missionária foi lá e falou: tão organizadinho. O presbítero foi lá e falou: eu não sei se eu vou conseguir falar igualzinho eles assim, bonitinho. Porque já tem uns 60 dias que esse tema bate no meu coração. Não sei, talvez foi só para mim que Deus quis falar. E se foi só para mim, eu vou compartilhar com vocês. Aí cada um julga e fala: foi só para a pastora. Glória a Deus. E se foi para você, você pega um pouquinho que foi. Amém? Então, assim eu percebo as pessoas se movimentando muito. Eu falava essa semana com a diaconisa Marciene. Eu vejo muitas pessoas. Antes a gente falava dos entretenimentos, eu falava das dispersões das pessoas. Era no WhatsApp, era na TV, era na novela, era não sei o quê. Mas hoje não é mais.
Hoje não é mais. As pessoas, elas estão fazendo coisas que, entre aspas, são, entre aspas, desculpas. É como se fosse assim, ela seria algo justificável. É um trabalho noturno, é uma escola noturna, é uma faculdade, é um trabalho. Ela poderia fazer no outro dia, mas de alguma maneira as coisas convergem para que seja feito naquele momento do culto. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreendida, mas então eu gostaria de falar aqui de algumas passagens que no meu coração, algumas porque foram muitas que eu fui me lembrando, mas eu tive que reciclar no Espírito Santo algumas. Gostaria de começar por Daniel. Esses dias eu estava dirigindo o culto e eu falei já dela aqui. Mas uma coisa é você estar dirigindo o culto, outra coisa é você vir aqui. Se bem, gente, que nós vamos ter que dar uma conversada com o pastor, né? Ele entrega o microfone pra gente e ele quer que a gente entregue 8 horas para ele, né, povo? Olha lá, né? Eu gostaria de ler um texto lá em Daniel 1. Eu vou estar lendo até o versículo 8, mas eu vou focar apenas no 8, mas eu quero ler ele inteiro para nós nos compreender. Algumas coisas que eu iria falar, eu vou ter que cortar. Eu creio que a missionária fez isso, o presbítero também. Mas eu acredito que no final você vai compreender o que eu quero dizer, que o Espírito Santo possa também nos ajudar a compreender o que ele quer falar nessa noite. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, conquistou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes 3 anos pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amados, no século 21, 2026 anos depois de Jesus passar aqui pela terra, e olha que essa palavra foi bem antes de Jesus ter passado, hoje, se um rei selecionasse a maioria dos moços que nós conhecemos e dissesse a ele: você vai viver aqui no palácio e você vai, tudo que eu comer, você vai comer. Qual seria o posicionamento? Não precisa responder. Qual seria o posicionamento desse moço? Nós já sabemos. Mas esse rapaz aqui,
ou esses 4 pelo menos, se bem que a ideia foi de Daniel, os outros determinaram também, ele disse: eu não vou me contaminar. Por que ele não queria se contaminar? Você já deve ter lido essa passagem ou ouvido alguém falar. Por que ele não queria se contaminar? O que tinha nessa comida do rei que ele não queria comer? Ao ponto de pedir para comer só legumes e beber água. Eram feitas oferendas a deuses estranhos, a outros deuses que não eram o nosso Deus. E ele servia ao nosso Deus. Então, antes de servir o boi, que seria comido lá pelo rei, a bebida que seria ingerida, tomada pelo rei, era feita oferendas a esses deuses. Ao passo que ele ingerisse essas alimentações, ele seria contaminado. Ele determina no coração dele: não vou me contaminar. Ele estava numa terra estranha. Ele poderia talvez ser morto, provavelmente seria morto se o rei descobrisse. Aliás, o chefe dos eunucos poderia ser morto. Mas me chama a atenção, e o que eu vou dizer aqui, eu disse no dia que, até aqui eu disse, depois eu prossigo. Quando nós chegamos até o capítulo 6 de Daniel, nós temos, é como se fosse um livro dividido em 2, né? Até o capítulo 6, uma forma, um tipo de contexto, e do 7 para frente outro. Então nós temos ali Sadraque, Mesaque e Abednego. É mais fácil falar os nomes que os babilônicos colocaram do que falar Hananias, Azarias e o outro lá. O livramento que eles tiveram, o que eles foram alcançados. Mas lá no capítulo 6, no versículo 4, diz assim, eu quero focar somente em Daniel, tá? Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aí nós vamos lá para o 7, versículo 7. Todos os príncipes do reino, olha a inveja, o ciúme, a comparação, a cobiça dos outros em cima de Daniel. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito, um documento, uma lei real, e fazerem um mandamento firme que por espaço de 30 dias, eles só precisavam de 30 dias para fazer Daniel cair na cabeça deles. Fizeram uma petição, um pedido a qualquer Deus, aqui com D minúsculo, glória a Deus, porque o único Deus com D maiúsculo é o nosso, ou qualquer homem, qualquer pessoa que pedisse qualquer coisa a qualquer Deus ou outro homem que não fosse ao rei, será lançado na cova dos leões. Então o rei assina, comunica, beleza. O que Daniel faz? Ele vai para a mesma coisa que ele fazia todos os dias. O que Daniel fazia todos os dias? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Então ele construiu a casa dele, ele sabia que Jerusalém estava para lá, então ele fez janelas, porque ele sabia que lá ele poderia adorar a Deus, porque ele tinha a sua forma de adorar, ele sabia que daquela maneira, e ali nós não vamos entrar, porque senão eu ficaria 3 dias aqui falando com vocês, que eu também nem sei tudo que preciso saber aqui. Mas o que eu sei é que Daniel tinha posicionamento no Deus que ele servia. 3
vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes de quê? Antes do edito, antes da lei. Ele não orava? Eu vou morrer. E daí? Eu vou morrer. Mas eu vou morrer e vou para onde? Para o meu Deus. Isso tem batido no meu coração. Porque nós, cristãos do século 21, nós entregamos. Eu estou falando no geral, eu não estou falando aqui da igreja, que é você, quem eu sou eu. Eu espero que ninguém de nós. Mas nós entregamos com muita facilidade. Esses dias eu estava falando com o pastor, e eu não quero ofender ninguém, não é essa a minha intenção. Eu não gostaria de trazer essa palavra para puxar a orelha de ninguém, mas como uma forma de incentivar a nossa vida para mudança de posicionamento. O pastor fala assim: gente, dia 31 é aqui na igreja, o Natal você passa com a sua família. Deus me livre. Dependendo de quem tiver da minha família, eu não vou não. Vai ter bebida, vai ter música do mundo. E quando eu digo música do mundo aqui, meu amigo, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus, eu não estou falando de músicas que a gente nem consegue ouvir. Eu estou falando de músicas que o meu coração não consegue mais ouvir. Às vezes eu chego na casa do meu pai, que eu amo de paixão. Ele percebe no meu olhar, ele vai lá e desliga. Ele vai lá e desliga. Porque Deus está ali com a gente. E o que mais me chama a atenção nesse texto, ao encerrar, para mim cada palavra desse texto de Daniel vai sendo um soco em mim. Mas quando chega nos últimos 2 versículos, porque a história você já sabe, que Deus manda os anjos, etc e tal, e chega no versículo 27, perdão. E aí, o próprio rei dizendo sobre o Deus de Daniel: ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quantos anos tem? Eu não pesquisei, mas eu imagino aqui que muitos tempos se passaram de uma coisa até a outra. Mas nós não queremos o Eclesiastes 3, muitas vezes, nós não queremos aguardar o tempo de Deus se cumprir nas nossas vidas. Nós estamos vivendo no tempo da chaleira elétrica, do micro-ondas, nós estamos vivendo no tempo da cafeteira elétrica, mas nós não queremos mais esperar. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Deus não vai mudar porque nós temos um micro-ondas dentro de casa. Deus não vai mudar porque nós esquentamos água na chaleira elétrica. O tempo dele é dele e pronto, e acabou. Eu gostaria de compartilhar, aliás, encerrando aqui, imagino eu que quando Daniel ele toma esse posicionamento de continuar servindo a Deus, ele não sabia que Deus faria tudo o que fez. A única coisa que Daniel, eu acredito, eu imagino, que ele sabia. Não tem aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é o Deus. Ele é o meu Deus. Porque Ele é Deus. Mas Ele é o meu Deus. Ele era o Deus de Daniel. Ele era, se Ele fizer, e se Ele não fizer, continua sendo. Eu vou estar com Ele. Eu imagino Daniel pensando mais ou menos dessa maneira.
e eu me alegro. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos dependentes da graça, mas nem sempre a gente quer essa graça. Aliás, nós queremos a graça, mas nós não queremos o agraciador. Nós queremos um milagre, mas nós não queremos servir de fato aquele que pode dar o milagre. Eu gostaria de, meditando nessa palavra, me remeter aos Salmos 1. Salmos 1, ali no comecinho, ele dá mais uma orientação para nós. Ele diz que, eu acho que eu vou achar aqui na minha Bíblia qual que era dessa, peraí. Bem-aventurado, amada, essa palavra bem-aventurado, se você for buscar no dicionário, nosso Deus, é maravilhoso. Bem-aventurado, você tem tudo de bom, tudo de bom acontece na tua vida. Bem-aventurado, tudo que é bom. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que é um conselho de um ímpio? Aquela pessoa que dá uma orientação contrária aos conceitos, aos princípios da palavra. E como está cheio de gente aí. E o detalhe é que as pessoas, elas não dão assim uma orientação inteira. É uma palavrinha só. Começa a observar. É uma palavrinha só. Nada, menina, não vai hoje não. Você vai todo dia no culto. Para que você vai fazer isso aí? Não, só uma vez. É uma palavrinha só. Estou errada? Não precisa responder. As pessoas que fazem isso, o ímpio, que dá o conselho, ele vive numa orientação humana. Ele tenta orientar o outro numa visão humana. Muitas vezes são pessoas que se acham instruídas de alguma maneira. Elas se acham mais sabidas. Nossa, que gente, que muito de gente sabida que nós estamos. Vocês já perceberam? Abre lá o Instagram, o Facebook e olha uma postagem e os comentários embaixo. No quarto comentário você tem vontade de sei lá o quê, quebrar o telefone. É só comigo que acontece isso? Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? É parar. Você está caminhando e o pecador aparece. Você está caminhando e o pecador aparece. Você para. Isso é se deter. Então, bem-aventurado é o que não faz isso. É conformar com o estilo de vida que aquela pessoa vive. Olha, cara, o que ele está fazendo ali é interessante. Eu vou fazer também. Só que acontece que a orientação de Deus não era aquela para você. A orientação de Deus não era aquela para mim. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim, para de se comparar com o ímpio. Para de se comparar com uma pessoa ímpia. Nós que somos cristãos, a nossa régua é diferente. Essa aqui é a minha régua. E a tua também. Amém. E bem-aventurado é aquele que não se assenta naquela rodinha. Nossa Deus, sexta-feira eu fui numa rodinha. Estou confessando. Era colega. Não foi? Cheguei em casa. Falei, Jesus, quanta informação que a gente traz. E olha que eles se seguraram. Eu vi que eles se seguraram. Tinha um crente de uma outra igreja. Tinha uma outra católica. E tinha eu. E assim, é tão legal. É legal. Você se informa. Aí você chega em casa e vai filtrar. E eu fui entender o
que é não se assentar na roda dos escarnecedores? Amado do céu, o conselho você ouve e joga fora. O parar é só você voltar a andar. Mas quando você se assenta para levantar da dificuldade, é quando você já tem uma associação mais íntima com aquilo que os outros fazem. E quando diz os outros aqui, são os ímpios, aquelas pessoas que zombam da nossa fé. E ninguém vai zombar da sua fé e da minha escrachadamente. É uma postagenzinha lá no story, lá no status. É só a gente observar. Não precisa da gente isolar ninguém. É só a gente ter posicionamento. Quais são os nossos posicionamentos? Que régua nós temos usado para sermos cristãos? Que régua nós temos usado para sermos de Deus? Que filtro que nós utilizamos para as nossas reuniões de família, para as nossas reuniões de amigos, para as nossas reuniões com os vizinhos? Quais são os filtros que nós utilizamos? Porque tem aqueles também que são extremados. Tem aquele que é tudo e tem aquele que é nada. Eu acho Jesus tão equilíbrio na nossa vida. Eu acho Jesus tão assim, medida. Eu acho tão encantador no bom sentido, tá? Porque encanto vem uma palavra ruim, né? Mas tão encantador, tão gostoso você ler os evangelhos, ler as cartas, né, de Paulo, de Pedro, de Tiago e os demais. É algo que orienta a nossa vida, mas qual que é a nossa orientação de fato? Estou buscando uma cura, não estou conseguindo. Eu estou buscando um renovo, não estou conseguindo. Tem gente que ele, o tempo inteiro, você nunca vê ele avançar. Será que o problema está onde? Essa pergunta eu me faço. Eu nunca olho para cima. Lá eu só busco para que venha para cá. Porque eu sei que lá nunca está o problema. O meu não. Deve estar por aqui assim. Amém? Amados, eu gostaria de falar de uma pessoa que teve um posicionamento maravilhoso. Isaías. Eu vou tentar correr um pouquinho mais. Isaías, ele nos dá aqui, eu espero que eu tenha marcado aqui, Jesus. Eu acho que eu não marquei, não, né? 6, versículos 5 a 8. Isaías, eu não vou ler tudo, o tempo aqui o pastor já está orando em língua ali. Isaías, ele vê o Senhor, ele vê o trono, ele tem uma visão, e de repente ele fala: meu Deus, eu vi algo santo e eu não sou santo. Lá no versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, um equipamento, alguma coisa que podia. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que aqui que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Posso até estar errada, mas vejo Jesus aqui, expressivo. Jesus fez isso por mim e por ti lá na cruz. Ele expiou o nosso pecado. Ele fez, tirou, lavou com o sangue dele. E o 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus, o Senhor não podia ter dito assim: agora você pode ir, vai, é você. Ele não podia ter falado isso. E agora? Gente, e agora? Quem é que vai por nós? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você não tem ouvido essa voz, não? Perto de você essa voz não tem, de repente, circulado? E agora, quem eu vou enviar? E eu não estou falando para ir para a África, eu estou falando, às vezes, para ir para a salinha. Eu estou falando, às vezes, para falar para o vizinho. Às vezes é para falar para o seu colega de trabalho. Às vezes é para fazer uma visita para alguém que está doente. Quem que eu vou enviar? Aqui o trabalho era um pouquinho maior, eu entendo que o trabalho de Isaías foi bem grande. E ele disse. Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Posicionamento. Curado, sarado. Ele disse: eu estou aqui. Se ele estava pronto, eu não sei, nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Mas existem tantas coisas que eu acredito que nós, cristãos do século 21, precisaríamos rever nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos, no nosso dia a dia. Eu estava lembrando de um posicionamento que eu tive em 2007, eu preciso contar isso aqui, e o pastor vai orar em língua mais um pouquinho. Eu estava no começo da minha conversão, estava vivendo um momento bem difícil da minha vida, e eu gostava muito de ir à igreja. A igreja que eu ia tinha 5 cultos por semana, e mais um dia na semana tinha um culto no lar. Só tinha um dia na semana, que era segunda-feira, que não tinha culto. E eu ficava brava. E eu cheguei em casa num domingo, e uma vizinha, olha a roda dos escarnecedores amados, ela veio 10 horas e falou assim: Cida, vamos lá na lanchonete e tal? Eu falei: não, a minha moto está sem emplacar ainda. Não, mas eu te levo na minha. E eu pensei, meu coração falou assim: não vai. Mas eu falei: então vamos. Eu estava sozinha, minha filha não estava em casa, não estava comigo naquele momento. E eu fui. Gente, isso foi em 2007, tá? E eu fui. Cheguei naquela lanchonete e começou a chegar gente, e eles foram emendando aquelas mesas. E aí um começou a pedir uma cerveja e o outro começou a pedir outra. E aquilo foi me entristecendo. Eu não tinha sido batizada ainda. Eu estava no comecinho, devia ter alguns meses que eu estava indo à igreja. Me deu uma vontade de chorar tão grande, tão grande. Eu só não chorei ali, mas eu chorei por dentro. E eu olhei e falei: fulana, eu quero ir embora. Não, espera mais um pouquinho. Eu falei: fulana, eu quero ir embora. Ela era mototáxi lá em Rolim de Moura. Eu falei: se você não me levar, chama um colega teu para me levar, mas eu quero ir embora. Aí ela falou assim: não, então tá bom, eu vou te levar. E ela me levou para casa. Amados, eu cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Glória a Deus por isso, porque ela não me viu chorar o tanto que eu chorei. Eu fechei a porta do quarto que eu estava. Eu chorei tanto, ajoelhada no pé da cama, e eu disse: Deus, nunca mais o Senhor vai me ver no meio de uma situação dessa. Nunca mais. São 19 anos. Ele nunca mais me viu. Se você puder, dê glória a Deus. Nunca mais ele me viu sentada no meio de uma roda que tinha bebida alcoólica, que tinha quem contasse piada esquisita, que tinha alguém que contasse piada sem graça e ria, eu não sei até agora do que. E ali eu fiz um propósito.
eu entrei num propósito de 60 dias sem comer algumas alimentações, e dentro daqueles 60 dias ainda eu tirava algumas, tipo uma semana sem café da manhã, e eu falei: Jesus, reconstrói a minha vida, reconstrói a minha vida. Eu não sei escolher, eu não sei fazer, eu não sei para onde ir, me direciona. Aqui está o meu esposo, desses 60 dias de propósito, o primeiro lugar no concurso em 2010, e mais algumas coisinhas que está, cadê? Hugo Fábio? Hugo Fábio? Lá atrás, 13 anos. Aqui está a minha filha, quase terminando a faculdade dela dos sonhos. Posso dizer que terminou, né? É só algumas das coisas que Deus tem maravilhado a minha vida. Posicionamento. Esses dias, 60 dias atrás, 70 dias, tinha algumas coisas angustiando a minha alma, envolvia a vida da minha filha, envolvia algumas outras coisas, e eu falei: Senhor, tem 19 anos que eu não tiro 60 dias de massa, lá vamos nós. 10 dias, a situação da minha filha estava resolvida. Glória a Deus. Deus me deu algo que Ele nunca tinha me dado. Eu fui parar lá em Salvador voando de avião. O pastor não gosta que eu falo isso, mas é porque o Deus que nós servimos, Ele faz coisas que a gente nunca imagina que Ele vai fazer naquele momento. Ele usa do diferencial dele. Eu gostaria de falar rapidamente aqui de Ruth. Eu nem vou ler o texto. Ruth, eu tenho que ler, não dá para falar dela sem ler pelo menos 2 versículos. Lá no capítulo 1, no versículo 16, diz assim: todos conhecem a história de Ruth aqui, que é a nora, que decide, depois de ter morrido lá da Noemi, o marido e os 2 filhos, aí ela fica com Orfa e Ruth, e aí ela fala para as meninas: fiquem para trás que eu vou voltar para o meu povo. E Ruth, a Orfa fica, mas Ruth fala assim, no versículo 16 do capítulo 1: não me insista para que abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Ah, meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Ela não escolheu Noemi, ela escolheu o Deus de Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E quando lemos a história dessas 2 mulheres, a gente vê uma reconstrução do Deus que Noemi servia, reconstruindo a vida de Ruth, que saiu do Deus com D minúsculo e vem para o Deus que nós servimos, o Deus da reconstrução. Oh, meu Deus! Eu leio essa história todo dia. Eu gosto de ler essa história, um pedacinho, para lembrar o que Deus faz. Ele é maravilhoso. E para encerrar aqui, para mim uma das maiores decisões de posicionamento foi o que Jesus fez quando Satanás o tenta depois de 40 dias no deserto, quando o próprio Espírito o tinha levado lá para que ele ficasse ali. Começa a se imaginar 40 dias sem comer. Como é que fica a sanidade mental da pessoa? Como é que fica o físico? Ah, mas Jesus era Deus. Ele estava no corpo de homem.
E lá, eu gostaria muito de ler aqui 11 versículos, mas eu não vou fazer isso. O versículo de 11 diz assim: então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Depois que Jesus disse não, não e não. Mas o que me chamou a atenção foi que o ministério de Cristo começou ali. No versículo seguinte diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Na minha Bíblia tem um subtítulo: o início do ministério de Jesus. Tem coisas que Deus precisa que eu me posicione para que Ele entregue mais na minha vida. Eu gostaria que você ficasse em pé e começasse a pensar um pouquinho quais os desafios de posicionamentos por Cristo que você tem mais enfrentado. Porque eu tenho os meus. E eu imagino que todo cristão deva ter. Posso estar errada e tomara que eu esteja errada. Qual que é o desafio? Qual que é o seu desafio? O que você conseguiu até hoje dizer sim a Ele, a Jesus? Mas qual é a área que você ainda não consegue romper? Pode aumentar um pouquinho mais. Qual que é a área que você fala, Jesus, ainda não consegui falar sim? Ainda há uma resistência aqui dentro, Jesus, e eu sei que se eu romper, eu sei que o dia que eu conseguir, a minha vida volta a caminhar, a minha vida volta a andar, a minha vida se reconecta, a minha vida se transforma, a minha vida se transborda, a minha casa começa a florescer, os meus filhos começam a mudar. Qual é a área? Qual é a área que você e eu precisamos tomar um posicionamento nessa noite? Enquanto eu falava aqui de Daniel, de Ruth, de Isaías, o que o Espírito Santo do Senhor falou com você? Qual é a área que você precisa tomar um posicionamento? Porque você tem buscado cura, você tem buscado restauração financeira, você tem buscado restauração da tua família, você tem buscado cumprir esse vazio que está no teu coração, na tua alma, no teu interior, e nada preenche. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele quer fazer isso nessa noite. Ele quer te curar. Ele quer te moldar. Ele quer restabelecer a tua finança. Ele quer trazer o novo, a novidade de vida. Oh, de cantar a baixura. Não canta não, amado. Peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar. Não canta não. Jesus mostra. Entra nesse coração, Espírito Santo de Deus. Revela. Qual que é a remoldura que o Senhor quer fazer nesta noite? Qual é a cura, Jesus? Talvez Ele está buscando por uma cura, mas o Senhor quer fazer outra. Talvez Ele entrou por essa porta, meu Deus, precisando e pensando que o Senhor quer trazer uma restauração financeira, mas o Senhor está dizendo para ele nesta noite que o Senhor quer curar outras áreas primeiro. Tu és o nosso dono. Tu és o nosso dono, Jesus. Nós te pedimos cura, sim. Nós te pedimos cura. Espírito Santo de Deus, Pai, neste lugar. Espírito Santo de Deus, desça com duas labaredas de fogo aqui. Cura o pecado, perdoa o pecado, aniquila a transgressão, a iniquidade. Aquilo
tua presença. Em nome de Jesus. Amados, eu te peço, eu convido você. Abaixa um pouquinho o som. Diga: Senhor Jesus, eu te convido. Faz morada no meu coração. Eu te aceito como o único e suficiente Senhor da minha vida. A minha vida é tua. Eu te entrego em nome de Jesus. Haja em mim de hoje em diante. Tudo que me atrapalha caia por terra em nome de Jesus. E eu decido caminhar contigo para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu convido aqui à frente você que quer